Hoje, o treinamento e desenvolvimento também possui a função de ambientar os novos funcionários da organização, passar toda a cultura de forma clara, objetiva, desenvolver comportamentos, entre outros. Precisamos entender que para exercer essa função dentro do treinamento e desenvolvimento é necessário comprometimento, conhecimento e atualização. Como vão? Vamos falar de psicologia organizacional e treinamento e desenvolvimento. Dentro da psicologia organizacional e do trabalho, um dos trabalhos que são oferecidos às empresas é o treinamento e desenvolvimento das equipes, líderes e gestores. A norma ISO 10015 utiliza a definição de treinamento encontrada na norma brasileira ISO 8402, de gestão da qualidade e garantia da qualidade. É um processo para desenvolver e prover conhecimento, habilidades e comportamentos para atender requisitos. Também para ISO 10015, o treinamento deve contribuir para a melhoria contínua, ajudando as organizações a tornarem seus treinamentos um investimento e não apenas um custo. Mas, todavia, muitas organizações não entendem o porquê de se investir nesse serviço e rotulam ele como um gasto e não um investimento. Hoje, tudo muda muito rápido. Tecnologia, políticas, mudanças sociais e econômicas que afetam em cheio o trabalho que desenvolvemos dentro das empresas. Com a globalização e o desenvolvimento tecnológico, torna-se visível que a sobrevivência das organizações depende das habilidades e competências de seu capital humano, as pessoas que pensam, agem e definem as situações que estão dentro das empresas. Se tudo muda muito rápido, o comportamento, as habilidades e as atitudes também devem mudar, ou então serem aprimoradas ao máximo para que o indivíduo não perca tempo em suas tarefas e consiga se desenvolver bem dentro do ambiente de trabalho, principalmente no relacionamento interpessoal, tão importante e tão preocupante dentro das empresas atualmente. Os conflitos gerados nesse relacionamento sempre são de importância máxima dentro de um levantamento de necessidades e dentro das avaliações também de desempenho. Então é importante ficar muito atento, principalmente a esse quesito relacionamento interpessoal e a essas mudanças, essa rapidez com que tudo está acontecendo, né? Então, em muitos casos as empresas terceirizam o trabalho de treinamento e desenvolvimento. E a realidade que o empreendedor, o contratante desse serviço busca, muitas vezes pode ser diferente da realidade vivida pelos líderes e liderados. E aí é imprescindível a avaliação das necessidades de treinamento. É o tal negócio, você é contratado para fazer um treinamento e um desenvolvimento dentro de uma empresa na qual o gestor acha, tem como ideia que é necessário um determinado tipo de treinamento.
Só que ao fazer a avaliação das necessidades, você identifica que as lideranças e os liderados têm outras necessidades. E isso se faz necessário dentro do planejamento desse treinamento, né? Já na situação da levantamento das necessidades desse treinamento. Então acontece às vezes divergências entre o que o gestor espera e o que realmente é necessário. E isso precisa ser colocado na mesa, né, durante o planejamento. Identificar o porquê da empresa querer esse trabalho. Quais são os setores que mais necessitam dessa reformulação do comportamento? E como isso será ministrado é parte inicial do processo de treinamento e desenvolvimento. Mas não podemos deixar de lado o pensamento que os efeitos desse treinamento vão ser de curto, médio e longo prazo. Então, também deve ser feita essa previsão dentro do planejamento. E dentro dessa previsão, desse treinamento, nós sempre devemos questionar e pensar como será o treinamento, o porquê desse treinamento, a quem se destina esse treinamento, nosso público-alvo, e quando treinar. Porque nós temos e respondemos a um orçamento, então tem que ser feita uma seleção de prioridades, né? Então deve ser determinado dentro do planejamento quando treinar, a quem treinar, como e por quê. Ok? Sem essa parte inicial, o psicólogo corre o risco de desenvolver um trabalho que irá atender somente à necessidade de visão de uma pessoa, o empreendedor, o gestor. Vai gerar muitos conflitos quando o mesmo for ministrar o treinamento para as equipes. Então, quando do planejamento e dessa dificuldade do gestor entender que o treinamento existe para responder a uma necessidade e não a uma visão dele, né, pessoal, é preciso que tome muito cuidado para não gerar esses conflitos ou minimizá-los seria ideal, né? Lembrando que a avaliação de desempenho, nesse sentido, é uma ferramenta para um treinamento mais completo e eficaz, e ele pode dar muitas pistas das necessidades para ajudar no levantamento, com certeza. Desempenho, avaliação de desempenho. É importantíssimo levar a tomada de consciência para o empreendedor, né, o gestor. Tem que ser colocado em evidência que o seu pensamento, né, como gestor, pode ser diferente da realidade que existe dentro da empresa. É a função do psicólogo organizacional trazer essa realidade para o gestor. Ao dar um olhar de desenvolvimento e não somente de treinamento para o funcionário, se faz necessário dizer que treinar só significa adestrar. E a empresa que acredita somente nessa versão comumente cria dentro dela pequenos robôs sem voz ativa e sem autonomia. Isso é muito pouco. O empregado, o funcionário, para ele se desenvolver, ele precisa ser treinado, mas ele precisa ter ideia em mente que ele vai crescer, que esse treinamento vai modificá-lo e que a melhoria de seu desempenho vai ser notada. Também, dentro do treinamento e desenvolvimento, nós precisamos pensar na missão, nos valores, nas metas e nos objetivos organizacionais dessa empresa, dessa instituição. Isso tudo tem que estar tudo alinhado, não pode ser esquecido. Desenvolver esse pensamento e esse senso crítico é o que irá garantir a eficiência nos resultados do trabalho. Pois o ser humano agora é um ser pensante, capaz de propor ideias e se desenvolver. Se nós pensarmos que a melhoria e a continuidade no processo de empregabilidade passa pelo treinamento e desenvolvimento, e este funcionário, depois de treinado e com essa consciência, ele vai ser o diferencial que vai promover o sucesso organizacional. A vantagem competitiva nesse mundo globalizado passa pelo capital humano, sem dúvidas.
Quando os objetivos da empresa, da organização não são alcançados, em muitos casos, a empresa procura o serviço de treinamento e desenvolvimento. E é justamente pelo fato do seu liderado não conseguir produzir mais, podendo ser pelo fato do mesmo se sentir sufocado no seu desenvolvimento pessoal e profissional, dentro do âmbito da empresa, do trabalho. E contribui isso, com certeza, para uma cultura negativa empresarial. E aí acontecem os altos índices de absenteísmo, estresse e muitos conflitos interpessoais que poderiam ser evitados. Com certeza, todas as ações de treinamento e desenvolvimento dão início a uma alavancagem na organização. Quando ocorre a aprendizagem no âmbito individual, ela é transferida efetivamente para os processos de trabalho, combinando por concretizar os objetivos da organização e com consequência também do treinamento. E tem como fazer uma avaliação disso com certeza. Dá para fazer uma prévia, uma avaliação das áreas onde você pretende desenvolver, atuar e acontecer o seu treinamento, e logo após fazer uma outra medição para comprovar os méritos do treinamento e fazer uma aferição de o quanto qualitativamente melhorou para a empresa e para o funcionário também. Um projeto como este é imprescindível para qualquer organização, mas ele tem que ser bem planejado, estudado para que identifique realmente as reais necessidades. Ele tem que combinar numa mudança de pensamento e de comportamento de todos na organização. Por isso que ele precisa ter também a adesão e o comprometimento dos líderes, dos gestores, dos chefes, porque realmente tem que ter esse compromisso de todos na organização. E vem de cima esse compromisso. A área de RH, ela precisa ter seu planejamento e as suas políticas bem definidas e claras, para que a área do treinamento e desenvolvimento da organização possa atuar. Ela precisa ser de forma eficaz e eficiente essa atuação, porque seu trabalho se inicia logo após o processo de recrutamento e seleção, até o momento de desligamento do indivíduo da empresa. Então, quer dizer, o RH precisa ter planejamento e políticas claras e bem definidas. O funcionário entra na empresa e permanece em treinamento contínuo até seu desligamento. E é uma função importantíssima de estratégia dentro da empresa, essa antecipação, esse levantamento de necessidades e essa clareza, esse planejamento, essa política bem definida. Boa noite, estamos aqui recebendo o professor Carlos para participar do finalzinho da nossa videoaula de RH. Nós vamos estar falando sobre treinamento e desenvolvimento e nós convidamos o professor, ele gentilmente topou participar da nossa aula. Então, professor, boa noite. Boa noite. Novamente. Nós temos a ideia do tema sobre treinamento e desenvolvimento. E nós gostaríamos de perguntar, aproveitando a sua expertise e tempo de trabalho na área, o senhor poderia falar para a gente sobre a importância do treinamento e desenvolvimento alinhado com a prática da psicologia organizacional? E emendando já um case que o professor gostaria de trazer para a gente. Perfeito. Então, super importante, né? O treinamento e o desenvolvimento ele é fundamental porque a gente precisa praticar para melhorar a qualidade do nosso trabalho, do nosso desempenho. Então, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Então, o treinamento é absolutamente fundamental. Então, qualquer coisa que você, mesmo que você tenha um profissional que seja extremamente talentoso, mas ainda assim ele precisa de treinamento também. E quando nós nas empresas sistematizamos o treinamento, montamos um treinamento que seja adequado para aquela empresa, os resultados são sempre muito melhores, né? Porque você sistematiza, você integra os conhecimentos e toda a base que nós fizemos. Não, pode não. Pronto. Esse trabalho que nós fizemos na indústria de Irmãos Corso, ele teve também um fundamento que é o CHA, que muitas pessoas conhecem, CHA, que pode ser o C, o conhecimento ou competência,
o H é habilidade e o A é atitude. Então esse foco comportamental que eu estava comentando, ele está fundamentalmente ligado na atitude. Então a habilidade, o H da habilidade é a parte técnica e o A, que nós trabalhamos bastante, é a atitude, porque a atitude tem muito a ver com o querer fazer, né? Competência e conhecimento é só saber, mas se ela não for colocada em prática, que é o H, a habilidade é fazer, né? Saber fazer. E o A é a atitude, que é querer fazer. Então é aí que entra fundamentalmente. Então eu estava falando e comentando desse trabalho no curso que nós usamos o chá e principalmente nós utilizamos o A do chá, que é a atitude, que é onde está o comportamento, que é aí que atualmente. Nós estávamos conversando a respeito da aplicação do treinamento e desenvolvimento e da utilização daquela ferramenta CHA, C-H-A, que o C é competência e conhecimento, o H é habilidade, que tem a ver com a parte técnica, e o A, que é a parte de atitude, que é o lado comportamental. Lá nessa empresa, nós focamos fundamentalmente a parte do A, que é a atitude, porque nós queríamos que os profissionais, ao saber alguma coisa, conhecer alguma coisa, já ter feito aquela coisa, mas que eles tivessem motivação e comportamento, também atitude para executar as funções. E todas essas funções, como eu falei logo no início, elas estavam linkadas à cultura da organização, ao clima da organização e principalmente a esses novos treinamentos que nós fizemos com eles, sempre focando uma atitude, um comportamento, uma vontade de fazer. Então, o resultado fundamentalmente está muito ligado a essa parte da atitude, que é o comportamento, a vontade, o querer fazer. E o resultado nessa empresa foi extremamente positivo. Lá eles têm indicadores de produtividade e após esse trabalho que nós fizemos, os índices de produtividade aumentaram entre 23% e 27%. Foi muito bom para a empresa, porque isso também ajuda a reduzir custos e aumenta a lucratividade da empresa. Então, esse foi um exemplo, espero que tenha servido de alguma forma para ilustrar um pouco esse conhecimento sobre treinamento e desenvolvimento. Sim. Agora, para encerrar, nós gostaríamos que o professor Carlos mandasse um recado para o professor Rômulo, que é grande amigo dele. Oi, Rômulo. Primeiro, parabéns pelo trabalho que você está fazendo com esses alunos. Esses alunos são diferenciados, né? São muito atenciosos. Imagino que eles devam estar tendo um prazer enorme em ter aula com você, porque você também é um grande professor, uma pessoa dedicada, competente e extremamente divertida também. Então, espero acredito que os alunos estejam se divertindo na aula também. Parabéns pelo seu trabalho, essa iniciativa de ter feito esse trabalho que eles estão desenvolvendo. E isso já é esperado de você, porque você é um grande professor, um professor extremamente competente. Um grande abraço, fica com Deus, até mais.